Oi, minha gente querida, tudo bem? Estou aqui fora, feriado. O Rafael tá lá dentro com as meninas assistindo Star Wars. Eu desisti. Assisti só o primeiro, falei, não. Aí as meninas estão amando, já estão no terceiro filme lá. Enfim, aí enquanto eles foram lá assistir, tá uma zoeira numa altura, parecendo cinema. Aí eu falei, eu vou lá fora então gravar um vídeo pro canal, atualizar vocês da Heloísa. Tem vídeo aqui no canal falando de duas coisas específicas da Heloísa, né? Tratamentos que ela fazia e não faz mais, que ela recebeu alta, né? Que é um tratamento ortodôntico, né? Que é o aparelho dentário. Ela começou a usar com 4 anos, faz 1 ano e meio. O tratamento dela durou 1 ano e meio. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui para vocês saberem os motivos que levaram ela a usar aparelho, mas dentre eles era o bruxismo, né? A Lolo tinha um bruxismo, um ranger de dente que era ranger mesmo, então ela fazia assim, ó, estalava o dente, é tanto que o canino dela, os dois, não tem ponta, é reto, porque já desgastou, entendeu? Então ela começou a usar esse aparelho por conta do bruxismo, só que esse é um aparelho que ele tem muitas vertentes, então ele trata muitas coisas, além disso, né, do bruxismo, que foi o caso específico dela. Mas ele corrige sorriso gengival, mordida profunda, que era uma coisa que ela tinha também. Mordida profunda é quando você morde, tá vendo que o meu dente aparece de cima e de baixo, assim, ó? Mordida profunda é quando os dentes de cima tampam o de baixo, quando você faz assim e não aparece o dente de baixo. Isso é um problema ortodôntico. Então, corrigiu a mordida profunda dela, ela não tem mais mordida profunda. Ela não tinha sorriso gengival, que é quando aparece mais a gengiva do que os dentes num sorriso, que a Rafaela tinha. Ela não tinha, mas se tivesse também corrigiria. Espaçamento, enfim. Então, é um aparelho que tem um propósito de corrigir várias coisas. E ela recebeu alta do aparelho ortodôntico porque já chegou num nível que, para a idade dela, não dá mais para intervir, né? Precisa realmente esperar a troca de dente para voltar a mexer talvez no espaço que precise, mas a arcada dela já abriu demais, demais. Isso era um fator. Mudou a luz, né? Iluminação. Isso é um fator. Aqui tá cheio de mosca, gente. O espaçamento dos dentes é um fator que, na troca dentária, prejudica muito se for curto, porque aí os dentes nascem encavalados, né? Um por cima do outro e tal. Enfim, então, para esse primeiro momento, todos os objetivos que tínhamos no tratamento da Heloísa foram alcançados com sucesso, graças a Deus. A Rafaela ainda está usando, a Rafaela começou a usar antes dela e continua usando, porque a Rafaela já está nessa fase de troca dentária. A gente tem 1 milhão de muriçocas aqui, elas vão me levar do vídeo embora. Meu Deus. Falar rápido, então, né? Enfim, então a Rafaela já tá nessa fase, né, de troca dentária e tal, então ela continua usando o aparelho, mas o vídeo é sobre a Lolo, né? Então, voltando pra Lolo, a Lolo recebeu alta do aparelho e ela só continua dormindo com o aparelho. E aí, vez ou outra, a dentista pede pra gente tirar a plaquinha pra ela dormir sem, pra gente poder observar se ela continua tendo bruxismo. E eu fiz isso umas 3 vezes e nas 3 vezes eu não observei mais o ranger de dentes dela. Então, a gente acredita que também no bruxismo isso já tenha cessado, né? Esse comportamento tenha sido minimizado com o uso do aparelho, quiçá cessado, mas ela continua usando o aparelho para dormir. Mas esse era um aparelho que ela tinha que fazer atividade com o aparelho na boca durante 1 hora e meia por dia, que depois reduziu para 1 hora por dia. Então, é um aparelho que ele só trabalha se a pessoa estiver fazendo atividade, que são alguns exercícios que precisam ser feitos. Então, ela recebeu alta dessa parte. Concomitante a isso, ela também recebeu alta da fono, gente. Na mesma semana, ela recebeu
Alta do aparelho, num dia, passou 3 dias, ela recebeu alta da fono. Quem indicou a fono foi a dentista, porque a Heloísa tinha ceceio, que é a língua, botar a língua pra fora. No caso dela, quando pronuncia o S e o Z também, né? Porque em algumas palavras tem o mesmo som. Então ela falava sapo, ela falava cava, enfim, todas as palavras com som de S, ela pronunciava com a língua entre os dentes. A Heloísa fez 1 ano de fono, né? Então também era como o aparelho, né? Fonoterapia é assim, você vai uma vez por semana, no caso dela, tá? Uma vez por semana na consulta, a consulta durava meia hora, então durante esses 30 minutos ela fazia exercícios junto com a fonoaudióloga, e em casa nós tínhamos que todos os dias fazer um exercício com ela também, para fortalecimento da musculatura, né? Porque é como se o ceceio é como se fosse uma língua solta, né? Falando leigamente. É uma língua que não tem força, por isso é projetada para frente, porque ela não tem força. E então, durante esse 1 ano foi feito todo esse trabalho para fortalecer toda a musculatura oral dela, né? E no final do tratamento é que começa de fato a projeção da língua para dentro, né? A corrigir a posição da língua durante a fala. E ela recebeu alta, graças a Deus. Então, foram 2 momentos muito especiais, assim, para nós. Eu recebi, inclusive, semana passada, ou retrasada, sei lá, depois que eu falei que ela tinha recebido alta, um comentário no Instagram falando: Rose, mas ela ainda fala com a língua entre os dentes em algumas palavras. E sim, por quê? Porque a fonoterapia não é que a criança vai receber alta porque ela alcançou o objetivo e ela tá praticando aquilo 100%. Ela recebe, pelo que eu entendi, tá? Ela recebe alta quando ela já tem autonomia. Ou seja, ela já sabe fazer o correto, mas não é automático, entendeu? A Heloísa, a gente conversa com ela, a gente percebe que ela é muito intencional quando ela conversa. Não é igual a gente que sai falando, conversando, sem pensar nos movimentos que a gente tá fazendo com a boca. Igual eu tô falando com vocês aqui agora. Eu tô falando com vocês, eu não tô pensando se a minha língua tá dentro da boca, se a minha língua tá fora da boca. Eu tô simplesmente conversando com vocês. Ela não. Como ela tinha ceceio, pra ela é uma coisa assim, que ela, por exemplo, ela fala assim: mamãe, eu vi um sapo e ele tava quase entrando dentro de casa, entendeu? Então ela ainda fala de uma forma não muito espontânea, entendeu? Então a gente continua com esse processo de supervisionar ela, então ainda se ela falar alguma coisa errada, a gente ainda tem que corrigir, tem que sinalizar. Geralmente a gente fazia estalar de dedos, né, que foi a fono que indicou, estou no avião aqui. A fono tinha indicado, estala o dedo que ela vai corrigir. A gente estalava o dedo e ela falava a palavra de novo, de maneira correta, né? Então, é isso. A alta não quer dizer que ela tá 100% espontânea naquilo. Significa que ela não precisa mais fazer os exercícios, porque ela já tá com a musculatura forte, ela já sabe falar de maneira correta, mas isso é um processo longo, né? Que eu não preciso ficar fazendo fonoterapia para isso. Então a gente continua acompanhando ela dentro de casa, mas os requisitos todos foram alcançados, entendeu? Então, sim, vez ou outra ela ainda fala alguma palavra assim com a língua para fora, mas é muito raro. E é isso, né? Um tratamento com fono é exatamente isso. Ela precisa ficar aí ainda falando de maneira bem pensada, bem elaborada, para não cometer o ceceio, né? Então, é isso. Estamos muito felizes, gente. Aí eu vim compartilhar com vocês, porque quando ela começou a fazer fono, eu vim fazer vídeo para vocês compartilhando. Quando ela começou a usar o aparelho, eu também fiz vídeo. Então, agora que ela recebeu alta de tudo, eu vim compartilhar com vocês a nossa alegria, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E fica aí, né, o incentivo de, se possível, dentro das suas possibilidades, você se atentar para as necessidades do seu filho, porque eu acho que quanto antes a gente intervém em qualquer aspecto, seja
né, dentro do contexto desse vídeo, no aspecto esquelético, dentário, no aspecto da fala, né, que é uma coisa que, inclusive social, né, dentro das possibilidades a gente precisa intervir o quanto antes, né, porque as crianças são muito adaptáveis, elas aprendem muito rápido, elas se adaptam muito rápido, então quanto mais cedo é menos sofrível, né? Então é isso, um beijo, fica com Deus, até o próximo. Tchau!